Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um Terapia Off-Life dessa manhã. Meu nome é Jaqueline Santos, sou psicóloga, criadora do método EFEM e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sonhador, vamos dizer assim, né? Realização pessoal, né? O que falta, como que a gente alcança? Então vai ser um bate-papo muito interessante. Deixa seu comentário aqui, tá? Sua pergunta. Deixa eu só colocar dúvidas, comentários. Muito bem, muito bem. Bom, alguns recadinhos que eu quero deixar com vocês. Então, terapia off-life às 8 da manhã e às 8 da noite, tá? Quero muito que vocês participem, continuem participando com suas mensagens, comentários, curtidas e compartilhamentos, tá? Isso é muito importante pra gente. E no dia 23, 24, 25 e 26 de fevereiro, inicia uma nova jornada na tua vida, na nossa vida. Inicia o desafio EFEM, desafio para quem está em busca desse equilíbrio físico, espiritual e mental. Então serão 4 aulas incríveis com troca de experiência, com dicas, com conteúdo. Eu tô preparando aulas muito intensas, né? E com conteúdo que para descomplicar, né? Porque a gente ouve falar tanto sobre equilíbrio emocional, equilíbrio físico, espiritual, mas a gente não tem uma sequência, um embasamento, uma base sólida, né? Pra gente desenvolver esses aspectos da nossa vida. Então, se inscreva lá no link da bio se você quer aumentar sua autoestima, realizar todos os seus planos e objetivos, clica lá, se inscreve e participa a partir do dia 23 às 8 da noite, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre esse tema que eu acho muito interessante, né? Realização pessoal. O que é essa realização pessoal? Para cada um pode ter um significado diferente, né? Somos seres humanos, pensamos de forma diferente e isso é muito bom, não é ruim cada um ter a sua opinião sobre esses temas. O que não pode acontecer é a gente parar de sonhar, a gente parar de desejar algo, a gente parar de fazer planos, de criar nossas metas, nossos objetivos, né? Então a gente não pode nunca deixar de buscar essa realização pessoal, né? E o que é essa tal realização pessoal? Quando você conquista na vida, né, algumas coisas que você almeja, que você deseja, que você tem vontade, que você sonha, né? Mas não é de um dia para o outro, não é da noite para o dia que a gente consegue, né, essa realização, né, realizar todos esses planos. A gente vai fazendo um pouquinho por dia até a gente ter as pequenas conquistas e, como consequência, as grandes conquistas, né? Então, eu falo muito sobre a questão de meditação porque muitas pessoas pensam que meditar é passar 1 hora por dia meditando e não necessariamente, né? Eu mesmo comecei com 5 minutos por dia, né? E isso me traz um ganho, uma realização, uma satisfação tão incrível. Bom dia, Mandita, bem-vinda. Então, a gente pensa que a nossa realização pessoal ela pode vir através de coisas muito grandes, coisas muito difíceis a serem conquistadas e não necessariamente, né? No final da semana, quando você vê que você fez um pouquinho na segunda, um pouquinho na terça, um pouquinho na quarta, um pouquinho na quinta, um pouquinho na sexta, né? Ou 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, não importa. Mas quando você percebe que você avançou, que seja um dia apenas, você tem aquela sensação, né, de prazer, de satisfação, de você se sente mais forte, você se sente mais desafiado a buscar coisas novas,
a conquistar outras coisas, né? Então, a realização pessoal não é algo grande, algo conquistado do dia para a noite, né? É algo que nós vamos alimentando a nossa mente e condicionando, né, a nossa mente para fazer um pouquinho por dia até que venha essa conquista, né, essa realização de pequenos projetos até a gente conseguir algo maior, né? Então é tudo um processo. O problema é que a gente quer tudo de um dia para o outro, a gente quer conquistar tudo de um dia para o outro. E não necessariamente é assim, né? A gente vai, uma planta, por exemplo, né? Se a gente vai cultivar uma planta, não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir fazer com que ela esteja grande, bonita, né? A gente vai cuidando dela um pouquinho por dia, para que lá na frente ela esteja grande, bonita, com muitas flores, com muitos frutos, né? Com a nossa vida, a gente tem que tratar da mesma forma, um pouquinho por dia, até porque se a gente criar a expectativa muito alta, a cobrança fica muito alta em cima da gente, né? E a gente fica carregando aquele peso da cobrança e não vem conquistando nada. E aí essa falta de conquista, ela vai trazer uma culpa, um sentimento de incompetência, né? Então, que doloroso, né? Receber essa cobrança alta. Então, você coloca muita energia naquilo e não consegue, e ainda você que é o único culpado, a única culpada, como assim, né? A gente não pode carregar tanto sentimento ruim. A gente tem que tentar se adaptar a essas consequências, a esses sentimentos, né? Então, quando a gente começa a conquistar pequenos desejos por dia, a gente está caminhando para a realização pessoal, né? E eu não sei qual é o seu maior desejo, qual é o seu maior sonho, qual é a sua maior vontade, mas eu sei que se você começar a fazer um pouquinho por dia, você vai conseguir, né? E pode ser que com essas conquistas diárias, depois você acaba até mudando os seus sonhos, né, os seus planos, e pode acontecer, eu já presenciei pessoas que tinham sonhos na carreira profissional e que com o passar do tempo, né, se conhecendo, cuidando mais de si, acabou indo para outras direções, né? Essa vontade se transferiu para outros planos, para outros projetos, e é super natural isso, né? Então veja, tudo parte do conseguir um pouquinho por dia, que a gente vai condicionando o nosso cérebro, treinando ele de que é possível, né? Não existe apenas, eu tenho uma expectativa alta, eu tenho um sonho muito grande, eu não estou conseguindo alcançá-lo, então eu vou desistir. Não, vamos começar mais devagar, né? Vamos começar um pouquinho de cada vez. E aí, para ajudar, eu trouxe três bases, né, que faz com que a gente desenvolva todo esse caminho, né, que a gente inicia esse caminho para a conquista, né, que são eles. E outra, Jaque, mas eu não tenho dinheiro para conquistar os meus sonhos, eu não tenho dinheiro para conquistar os meus desejos, para fazer um pouquinho por dia. Eu não estou falando aqui de financeiro, tá? Até porque a questão financeira muda conforme você vai praticando o autoconhecimento, tá? Mas eu estou falando aqui mais da nossa vontade, né? Da nossa posição, das nossas atitudes em frente às diversidades, né? Porque tem pessoas que tiram de letra as maiores dificuldades da vida e tem outras que já não. Por que será que isso acontece? Pela minha forma de pensar, pela forma de pensar do outro também, né? Então, essas 3 dicas vai começar a desenvolver um pensamento em você que até então você não tinha parado para pensar, ou se parou para pensar no lado externo e não internamente, não profundamente, né? Então, ser generoso com os outros
isso vai cultivar algumas relações muito importantes para você, né? Ah, Jaque, mas eu vou me aproveitar da situação de generosidade? Não, não é isso. Você vai desenvolver essa generosidade e como retribuição você vai ter generosidade, né? Quando a gente oferece sentimentos bons, aqueles sentimentos voltam pra gente, né? Existem exceções? Existem, porque nós lidamos com pessoas de todos os tipos, de todas as formas que possa imaginar. Mas na grande maioria das vezes, quando nós praticamos essa generosidade com os outros, a gente vai começar a cultivar algumas relações importantes e muito valiosas para a gente, né? Você já parou para pensar que em determinado momento da vida a gente se sentiu sozinho, sozinha, e a gente se pergunta, poxa, eu fiz tanto e agora eu estou sozinha, estou me sentindo só. Por que será que isso está acontecendo, né? Existem algumas coisas que a gente faz que a gente nem percebe. E aí, quando a gente mais precisa do outro, a gente não os tem, né? E nesse momento que a gente mais precisa do outro, na realidade, a gente precisa muito mais da gente, de nós mesmos, ficar mais tempo dentro da gente, né? Em reflexão, em oração, se você ora, em rezar, se você reza, em meditação, se você medita, mas sabe, ficar mais voltado para a gente, né? Quantas vezes eu desligava a rede de dados, por exemplo, a internet do celular, do computador, justamente para não ter tanta interferência do externo, né? Por algumas horas eu passava apenas refletindo sobre a minha vida, pensando, tentando entender algumas coisas. Isso faz parte também do processo, né? E aí você começa a praticar o autoconhecimento, conhecendo, entendendo, compreendendo o porquê daquelas coisas estarem acontecendo naquele momento, né? Então, uma dica importante é ser generoso com você e com os outros, né? E sendo generoso com os outros, a gente começa a cultivar essas relações que serão valiosas pra gente, tá bom? O networking começa por aí, quando a gente pratica a generosidade, a atenção, né? Conversa com as outras pessoas de uma forma acolhedora, de uma forma muito do bem, né? A gente começa a criar o nosso network. A segunda dica seria realizar coisas em que você é bom, em que você é boa. No que você é bom? Já parou para pensar? O que você faz com excelência? O que você faz que você percebe que você é bom, que você é boa? Pode ser que você não esteja vivendo em um momento necessariamente bom, né? Pode ser que você esteja passando por um momento delicado, né? Mas você, acredite, você é bom em algo, né? Exercitar uma coisa que você gosta muito, aproveitar disso que você tem de melhor, são algumas formas de trabalhar esse processo de realizar os pequenos desejos, as pequenas vontades, né? Eu gosto muito, né? E eu acredito que seja algo bom a escuta, né? Eu gosto muito de escutar o outro, eu gosto muito de prestar atenção no que o outro está falando. Enquanto o outro está falando, eu começo a ter alguns insights sobre aquilo que ela está falando. E aí, às vezes, eu começo a falar algo que a pessoa nem tinha parado para pensar, né? E aí faz total sentido. Então, quando a pessoa sai de uma conversa comigo, onde eu pude escutar e pude, quem sabe, ajudar de alguma forma através daquela conversa, isso me faz muito bem, né? Então, eu fui praticando todas as vezes que eu tinha oportunidade essa escuta, né? Claro, a minha profissão também depende dessa escuta, também intensifica esse condicionamento. Mas antes disso eu já gostava, né, de escutar o outro, de acolher de alguma forma, né,
mais de 10 anos aí na área de recursos humanos, isso tende a ficar mais claro para mim, né? Por que eu gostei sempre dessa área de pessoas, de estar próxima a elas. Então, isso é uma coisa boa, uma coisa que me faz bem e que eu acho que eu exercito de uma forma positiva, né? Então, procura identificar no que você é bom, no que você é boa. Isso vai fazer total sentido para você conquistar a sua realização pessoal a partir de pequenas conquistas durante o dia, tá? Fazer o bem para você mesmo. Então, dentre essas, você pode perceber que dentre essas 3 dicas, ser generoso, realizar coisas boas para você e fazer o bem para você mesmo, são 3 itens que trabalham muito essa questão do autoconhecimento, né? Você vai ser generoso com você e generoso com o outro. Você vai realizar coisas boas para você e você vai cuidar de você, vai ser bom para você mesmo. E isso vai fazer com que você cuide da sua saúde, né, em todos os aspectos, né, porque você começa em uma área vai puxando a outra e a outra e a outra. E isso é um caminho para a realização pessoal também. Você cuidar do seu financeiro, você cuidar do seu emocional, você cuidar da sua área profissional, você cuidar da sua área física. Tudo isso é um processo que uma vai puxando a outra até você conquistar o equilíbrio entre as áreas, né? Então, se você não está bem no físico, isso pode te levar a consequências para o profissional, né? Porque aí você vai ficar afastado do trabalho, você vai precisar ter um maior foco na sua saúde, vai tirar um pouco o foco do trabalho, da família. Isso pode mexer no seu financeiro, né? Porque quando a gente não tá bem fisicamente, a gente precisa ter um gasto aí com a saúde, né? A gente não dorme bem, a gente fica preocupado. Então, veja como vai ligando as outras áreas, né? Quando a gente não tá bem fisicamente, interfere em outras áreas. Quando a gente não tá bem espiritualmente, a gente não acredita em algo, a gente não tem fé em algo. E isso vai fazer com que eu vá perdendo essa vontade e esse desejo de conquistar as pequenas coisas, né? As grandes já foram minadas nesse momento e as pequenas tendem a diminuir, né? Eu começo a não ter vontade de ir atrás dos meus objetivos, né? Das minhas metas, dos meus sonhos. Então, e veja como interfere, né? Se eu não estou bem fisicamente, se eu não estou bem espiritualmente. E quando a nossa mente não está bem, que eu acredito que é uma das maiores máquinas do nosso corpo, é o nosso cérebro, a nossa mente, quando não está bem, a gente também tem interferência nas demais áreas, né? Então, uma coisa linka a outra. E quando a gente fala dessas 3 dicas bases aí para você conquistar a realização pessoal, vem para mim a questão de eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E nada quer dizer com questão financeira e nada quer dizer com outras questões mais sérias da nossa vida. Quer dizer da gente se conhecer, da gente praticar generosidade, da gente fazer o que a gente gosta e da gente se cuidar, né? O que isso tem a ver com questão de dinheiro, com questão, Jaque, mas eu não tenho tempo. Questão de prioridade. Se você está priorizando sua área profissional, você não vai ter tempo para cuidar de outras áreas da sua vida. Se você está priorizando tem pessoas que priorizam um vício, né? Então não vai ter tempo de priorizar outras coisas. Agora, se você colocar você, o seu bem-estar, a sua autoestima, a sua realização pessoal como prioridade, aí não tem para ninguém. Aí as outras coisas vão ficar em segundo, terceiro, quarto lugar, né? Então, eu acredito que a grande frustração das pessoas no momento é essa baixa autoestima, é a falta de vontade, de desejo,
de sonhar, porque as pessoas vão criando expectativas altas, vão tendo mais vontades e mais desejos, mas aí não estão alcançando por não se conhecer. E aí, quando não se conhece, elas não conquistam aquele pouquinho por dia, né? As pequenas conquistas diárias para alcançar a conquista maior, né? Que é a sua vontade, o seu desejo maior. E aí ela vai tropeçando nesses pequenos desejos, nessas pequenas vontades, não vai conseguindo, traz a frustração. E frustração em cima de frustração vai trazendo o quê? Culpa, incompetência, né? Medo, insegurança. Então, tudo o contrário, né? Vai trazendo todos os sentimentos que não é para ter, né? A gente vai treinando o cérebro para esses pequenos sentimentos todos os dias. Então, o ideal, né? As dicas bases que eu posso te dar é justamente essa. Aumente sua autoestima, volte a ter vontade em realizar as coisas, volte a ter desejo, volte a sonhar com as coisas. Mas como que eu vou voltar a ter isso? Praticando a generosidade, cuidando de você, identificando o que você tem de melhor. Mas já que eu não sei nem por onde começar. Pratique o autoconhecimento, fortaleça o seu corpo, fortaleça a sua área espiritual, fortaleça a sua mente, que aí todas essas perguntas, todas as respostas para essas perguntas vão chegar para você da forma mais simples, mais clara e mais objetiva que você possa imaginar. Porque nesse momento você vai entender o que você não quer mais para sua vida. Você já se perguntou o que você não quer mais para sua vida? E o que você quer para sua vida? Né? Eu acho que as perguntas bases são essas. Quem me acompanha sabe que eu sempre venho com por onde começar, porque eu já me senti em um momento em que eu não sabia nem por onde começar. Eu me senti perdida. Eu sabia o que eu não queria. Eu não queria mais chorar, ficar triste, sofrer. Eu não queria mais isso. E esse foi meu ponto de partida. Eu não queria mais aquilo que eu estava vivendo. E aí eu comecei a anotar o que eu não queria mais. Como segundo passo, então se eu não quero mais isso, o que eu vou fazer para não ter mais isso na minha vida? E aí eu comecei a desenvolver isso, né? Até chegar ao ponto em que eu comecei a anotar, depois de um tempo, o que eu queria para minha vida. E aí eu comecei a fazer um trabalho justamente nisso, né? Então veja, é sempre uma questão de atenção para o que você quer e o que você não quer. E se você não consegue sozinho, existem muitas pessoas que vai poder te ajudar, tá? E isso por experiência própria, tá? Se eu não consigo fazer, eu procuro quem possa me ajudar a conquistar, tá? E tem muitas pessoas, assim como a gente sabe que tem pessoas que não são tão boas, tem pessoas muito boas nesse mundo, tá bom? E agora eu vou passar para vocês, deixa eu ver, tem 11 itens aqui que eu vou passar de uma forma bem objetiva e clara para vocês, passo a passo, aliás, são dicas chaves, objetivas, né? Fora essas que eu passei para vocês como base, né? Generosidade, cuidar de você e fazer o que você gosta, né? Existem 11 itens aqui que vai abrir tua mente, tá? Para esse novo, para essas vontades, para esses desejos e para alcançar essa realização pessoal, tá? E esses itens eu peguei do site da Childhood Brasil, que é uma empresa, uma empresa muito séria que cuida dessas famílias, dessas crianças e adolescentes vulneráveis. Então, projetos sociais, eles estão super por dentro e eu sempre acompanho o trabalho deles, tá? Então, primeiro, estabeleça os objetivos, né? Quando eu peguei um papel em branco, com uma caneta e um papel, lá atrás, quando eu estava me sentindo perdida, a partir desse momento eu comecei a nomear tudo que eu não queria mais para minha vida.
comecei a colocar, né, na folha. No começo era bem pequena a anotação, né? As anotações pequenininhas, porque eu não sabia muito bem o que eu queria, eu sabia o que eu não queria. Então eu fui colocando no papel. Então estabelecer objetivos é justamente isso, é você parar e pensar o que você quer, né? Se você não sabe o que você quer para sua vida, porque existe momentos na nossa vida que a gente não sabe o que a gente quer, estabeleça o que você não quer para sua vida mais. Eu não quero mais ter crise de ansiedade, eu não quero mais ter crise de depressão, eu não quero mais chorar, eu não quero ficar mais triste, eu não quero mais ter ter esses problemas de saúde que eu tenho, eu não quero mais isso para mim. Então você vai estabelecer isso do que você não quer. Se você já está num degrau, no segundo degrau de saber o que você quer, então você vai colocar: eu quero isso, eu quero reconhecimento, eu quero um trabalho X, eu quero um salário Y, eu quero um relacionamento assim assado, e vai colocando tudo. Você precisa ter isso estabelecido, porque senão a mente ela não vai ter foco, ela vai ficar dispersa. O que vier ok, o que eu conquistar ok, não é bem assim. Então você vai colocar tudo o que você tem como objetivo, meta, planos, não sei como você vai nomear, mas de forma clara, de forma concisa, o que você tem como objetivo para sua vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, de nada adianta você saber o que você quer, saber o que você não quer, estabelecer seus objetivos, seus planos, se você não tem disciplina, né? Se você não tem aquela disciplina de ir atrás, bom, já que eu quero isso, eu preciso amanhã, você pode fazer isso à noite ou no início da manhã. Então, já que eu quero isso, eu preciso fazer isso, isso e isso. Como que eu vou fazer? Quem eu vou precisar, com quem eu vou precisar falar? O que eu vou precisar estudar? O que eu vou precisar fazer para alcançar aquilo? Isso é ter disciplina, né? Se eu me comprometer de que eu vou falar com 10 pessoas para conquistar um objetivo, eu vou falar com essas 10 pessoas. Se eu me comprometer a ir dormir às 10 da noite e acordar às 5, 6 da manhã, eu vou dormir às 10 da noite e vou acordar às 5, 6 da manhã. Se eu me comprometer a investir 2 horas por dia em mim, nesses planos, nesse projeto, nesses objetivos, eu vou me dedicar 2 horas por dia a isso, tá? Isso é ter disciplina. Ah, mas aconteceu alguma coisa, mas eu tô com preguiça, eu tô desanimado, mas aconteceu isso, Isso não é ter disciplina. Você tem que ter foco, mas eu não consigo ter foco. Então vamos procurar desenvolver essa habilidade, tá? Todos nós temos habilidades e competências, só que a gente não treina isso. Então, eu não tenho foco, eu não consigo me concentrar, eu tô desanimado, eu tô chateado, tô frustrado, tô triste. Então, vamos trabalhar isso primeiro para você desenvolver o foco, tá? É tudo um processo, mas a gente tem que partir da base que é o que você quer, o que você não quer, seus objetivos, suas metas. O que está interferindo você alcançar isso? Então, é nessa interferência que a gente precisa intensificar o processo de treinamento, condicionamento do cérebro, porque nós já temos, mas está esquecido em algum lugar aí da sua mente, tá? Terceiro item, enfrente os desafios com confiança. Mas já que como que eu vou ter confiança em mim se eu nunca consegui nada, se eu nunca conquistei nada, se eu não tenho confiança no que eu vou fazer? A minha história foi muito triste, muito frustrada, eu não tenho como confiar, né, que isso vai dar certo. A autoconfiança é um item a ser trabalhado em você. Se você não confia em você, se você tem medo, insegurança, isso precisa ser trabalhado.
Não é porque as suas experiências não foram sucessoras, ou seja, você não teve sucesso nessas experiências que você passou, que isso faz com que você seja uma pessoa insegura, que isso tem que fazer com que você seja uma pessoa insegura, com que você tenha que ser uma pessoa que tem medo, que não confia, né? Não, as suas experiências, elas servem exatamente para te fortalecer e para trazer força para você, né? As nossas experiências ruins, elas servem como um alerta, como aprendizado, como força. Isso você que vai determinar o que é essa experiência ruim, tá? Mas não é porque você não conseguiu nada até agora, isso na sua visão, tá? Porque você pode estar esquecendo de alguma coisa que você conquistou. Não é porque você não conquistou algo ainda que você não pode ter confiança no novo projeto, nos novos objetivos, nos nossos sonhos, na nova realização pessoal, tá? Então isso precisa ser trabalhado também. Essa questão de autoconfiança, de confiar, de acreditar. Lembra que a espiritualidade tem a ver com esse acreditar, com esse ter fé em algo, que não necessariamente tem a ver com religião, mas tem mais a ver com acreditar em algo? Se você tem uma religião, então você acredita em algo. Já é o passo, já é um pontapé inicial. Se você não tem religião e acredita em algo, também é um pontapé inicial, tá? Mas quando a sua espiritualidade está enfraquecida, você não acredita em nada e isso interfere na sua insegurança também, nos seus medos, na sua falta de confiança, né? Então é todo um processo que precisa ser desenvolvido, tá? E que você vai conseguir enfrentar esses desafios com maior confiança, tá? Mas só precisa ter atenção no que está te atrapalhando para não ter confiança em você, tá bom? Quarto item, equilibrar os sentidos, né? E como que eu vou equilibrar meus sentidos, minhas emoções, meus sentimentos, né? Isso tudo, esse equilíbrio, né? Esse controle emocional tem como base o autoconhecimento, né? Quando você conhece no que você é bom, no que você é vulnerável, qual o seu limite, qual a sua força maior, né? Isso tudo faz parte do processo de se conhecer profundamente. E aí você vai começar a equilibrar essas emoções, esses sentimentos, os sentidos, né? Então tudo faz parte desse processo também, tá? Quando você está em equilíbrio entre as principais áreas da vida, você tem uma maior facilidade e clareza de equilibrar as emoções, os sentidos, os sentimentos, tá bom? Quinto item, saiba gastar bem as energias. Você já percebeu que existem pessoas que gastam energias com coisas que não deveriam? Né? Eu costumo falar que às vezes a gente procura resolver problemas que não são nossos, mas não é isso, é que a gente direciona a nossa energia para algumas questões que não necessariamente são as melhores, né? Gastar bem as energias é quando você investe a sua energia, seu sentimento, sua emoção, sua força naquele objetivo, naquela vontade de conquistar algo, né? E já que você trabalha muito o egoísmo aqui, não é o egoísmo, é você estar bem com você para você promover para os outros essa coisa boa que você está sentindo, né? Porque quando a gente está bem, contagia todo o ambiente, né? Toda a nossa rede de apoio. E quando a gente não está tão bem, contagia também, né? O nosso ambiente, a nossa rede de apoio, nosso trabalho, nossa família, os nossos amigos, né? Então, não é egoísmo, e sim trabalhar o que você tem de melhor para contribuir com os outros com esse melhor, tá? E gastar bem as energias é estar focado, estar centrado naquilo que você tem, naquilo que você tem como vontade de conquistar, como desejo, sonho, né?
Percebe quando a gente tem um projeto, pode ser pequeno, pode ser grande, e a gente concentra a nossa energia naquilo até conquistar, e quando a gente conquista, parece que vem aquele alívio, né? Aquele prazer, aquela sensação boa. A gente gastou energia de uma forma correta nesse momento, tá? Então, saiba gastar a energia com as coisas corretas, né? Para não se sentir cansado em vão, tá? Defina as suas prioridades. Eu gosto muito desse item, porque muitas pessoas falam para mim, eu não tenho tempo para fazer uma terapia, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para fazer minha comida mais saudável, eu não tenho tempo para dormir bem, eu não tenho tempo para passear com o meu cachorro, eu não tenho tempo para cuidar do meu gato, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Você não tem tempo porque você não priorizou isso na sua vida, tá? A partir do momento que você prioriza, você consegue tempo. Você consegue. Para estar aqui comigo, você está dando prioridade para você, né? E você consegue reservar um momento na sua agenda do dia para você cuidar de você, praticar o autocuidado. Você consegue também se você priorizar você. Então, definir prioridades é justamente você colocar aquelas 2 horas por dia para cuidar de você. E 2 horas é um número que cada um sabe da sua realidade, tá? Mas se você colocar como prioridade cuidar de você, você vai conseguir tempo. Se você colocar como prioridade a sua terapia, você vai conseguir tempo. Se você colocar como prioridade o seu banho relaxante, você vai conseguir tempo. Se você colocar como prioridade o seu sono, você vai conseguir se adaptar ao seu sono. Na realidade, a gente define as prioridades e se adapta a elas, tá? Então, defina de uma forma que esteja de acordo e coerente com os seus objetivos, o primeiro item da lista, tá? Organize a sua vida para que esses objetivos sejam alcançados, tá bom? 7º item, reconheça as suas dificuldades. O que a gente conversa sempre aqui? Reconheça os seus limites. Todos nós temos limites. E não é fraqueza reconhecer seus limites. É justamente você saber até onde você vai, né? Quando a gente vai seguir por um caminho, por um trajeto, que a gente sabe que ali no final vai dar em uma ribanceira, em um barranco, em um abismo. A gente sabe que a gente não pode ultrapassar aquele limite, né? Porque senão vai acontecer, a gente vai se machucar, a gente vai... enfim, pode acontecer várias coisas ruins com a gente. Então, naquela rua, eu sei que se eu for... Eu sei que o meu limite é até determinado local. Se eu passar daquilo, aquilo vai me prejudicar. Não é assim que acontece? Com a nossa vida da mesma forma. Se eu sei que se eu dormir 4 horas por noite, isso vai me trazer sono, desânimo, cansaço, tristeza, dor de cabeça, enxaqueca. Se eu sei que ali é o meu limite, por que eu vou fazer? Vou ultrapassar esse limite. Então eu não vou dormir 4 horas por noite. Eu vou dormir 6, 7, 8, que é o meu limite, que é o que eu preciso para produzir melhor, para acordar melhor, para ter uma concentração maior, porque a gente sabe de todos os danos que causam uma noite mal dormida, insônia, dormir pouco, né? Então, se eu sei que aquilo é o meu limite, né? O meu limite são 7 horas por noite, eu não vou ultrapassar esse limite. Eu não vou diminuir a minha carga de sono, né? Se eu sei que eu me alimentar de uma forma incorreta 5 vezes na semana vai fazer com que o meu corpo enfraqueça, por que eu vou ultrapassar esse limite? Então, eu tenho os meus limites, você tem os seus limites e que bom,
Porque imagina se fôssemos ilimitados, né? O que iria acontecer? Só que essa questão de reconhecer as dificuldades é um tema que precisa ser muito trabalhado nas pessoas. Porque se as pessoas não reconhecem as suas dificuldades, elas não sabem até onde elas podem ir. E isso pode trazer consequências muito ruins, muito pesadas, né? Então, reconheça o que você tem de dificuldade também, né? Porque é importante a gente saber até onde a gente pode ir. É muito importante, né? Assim como a gente tem que reconhecer o que nós somos, as nossas fortalezas, né? As nossas facilidades, se a gente for fazer o contrário. Precisamos reconhecer nossas dificuldades e precisamos reconhecer nossas facilidades. Isso faz parte do processo do autoconhecimento, tá? 8º item, tenha humildade. A humildade, ela vem trabalhada de uma forma incoerente, desde a criação, do momento da formação da personalidade do indivíduo, com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? Ontem teve um papo muito interessante sobre educação, na área da educação, com a professora Maria Giane. A gente teve um papo muito importante, se você não viu, tá lá no meu IGTV, pode ver, no quanto a estrutura familiar interfere nesse jovem, nos sonhos dele, nas vontades deles, né? Então, quantas mães e quantos pais não estão sabendo trabalhar esse ponto que eu acredito seja um dos pontos bases da formação do indivíduo, que é a humildade. Existem outros também, mas humildade, como é que é formado o conceito de humildade nas pessoas? Humilde é ser as pessoas costumam falar pra mim, né? O humilde é ser trouxa, é aceitar tudo que os outros fazem, isso é ser humilde? Não, tem nada a ver com o conceito de humildade, né? A humildade é você ter aquela disponibilidade para o outro, né? Aquela disponibilidade para conhecer, para aprender, né? A gente fala muito, a gente tem que ter humildade para ouvir, a gente tem que ter humildade para aprender, a gente tem que ter disponibilidade, que é justamente ser humilde, né? Estar disponível para aprender, estar disponível para reconhecer as minhas dificuldades. Isso é o conceito de humildade. E não tem nada a ver com fraqueza isso, muito pelo contrário. A partir do momento que a gente conhece as nossas dificuldades, nós somos humildes para aprender e para reconhecer tanta coisa na nossa vida, a gente começa a fortalecer nossa mente, nosso espiritual, nosso físico. Reconhecer tem muito mais a ver com humildade do que o ser trouxa, né? Do ser passado para trás. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, tenha humildade para reconhecer muitos pontos em você, que isso vai te trazer uma força maior, tá? 9º item, saiba lidar com a frustração, né? E como que eu vou saber lidar com essa frustração? A partir do momento que eu reconheço, a partir do momento que eu entendo as experiências não tão boas que eu passei na vida. Entendo e as coloco em seu devido lugar, seja de aprendizado, seja de fortalecimento, seja de alerta, tirar algo positivo daquela situação, tá? E o se sentir frustrado é totalmente normal. Se sentir triste, com medo, nós não somos máquinas, é normal ter esses sentimentos. Mas o lidar com esses sentimentos
é que é a grande charada da vida, né? Eu ficar frustrado porque eu não conquistei algo, eu ficar frustrado porque eu não alcancei alguma coisa, é totalmente normal. Agora, o que essa frustração vai fazer comigo? Qual o poder que eu dou para essa frustração? De me derrubar, de fazer com que eu entre numa tristeza profunda, de me deixar ansioso a ponto de ter uma crise, com a percepção de 1 hora de crise, me paralisar para um novo projeto? Qual o poder que eu estou dando para essa frustração? Essa é a grande questão. Então, saber lidar é, ok, estou frustrada, estou chateada, estou triste porque eu não alcancei. Mas pegar toda essa energia que eu estou gastando nesse sentimento e transferir para um aprendizado, e transferir para uma nova tentativa, de formas diferentes. No que eu errei para eu não ter alcançado e me sentir frustrado, né? Vou pegar justamente fazer de uma nova forma, só que corrigindo esses pontos, tá? Saber lidar com a frustração é isso. É aprender, é sentir triste, sentir inseguro, ter esses sentimentos de forma momentânea, não que vá me paralisar. E retomar as minhas ações, tá? De uma forma melhor. 10º item, desenvolva paciência. E a paciência, novamente, né? Quando a gente fala em humildade, paciência, as pessoas têm como um conceito pejorativo sobre isso, né? Eu vou ter paciência a ponto de ver o outro fazer coisas ruins comigo e manter a minha calma, tranquilidade? Não, não é isso. Desenvolver a paciência tem muito mais a ver com ter confiança no que você vai conseguir os seus objetivos de acordo com o que você tá fazendo. Como assim? Eu defini que eu quero dedicar 2 horas do meu dia para os meus novos projetos. Eu vou ter a paciência de me dedicar 2 horas por dia em cima dos meus projetos. Não atropelar as coisas. Não querer fazer, já que amanhã eu não vou querer fazer 2 horas, então eu vou fazer 4 horas hoje. Isso sobrecarrega, tá? E aí a tendência é que você desista, que você desanime. Porque você vai ficar tão sobrecarregado, porque você não teve paciência de esperar, que aquela sobrecarga vai trazer um desânimo e um cansaço para você, psíquico e posteriormente físico, tá? Então, ter paciência é acompanhar o processo da forma que foi planejado, sem ultrapassar limites, sem avançar o processo desnecessariamente, tá? Esse é um ponto de como desenvolver a paciência. E fazer o bem ao próximo, acho que é o grande item, né, que entra justamente na generosidade com o outro. Então, quando você faz o bem pro outro, você colhe sentimentos bons do outro para você, né? Mas eu não consigo fazer nada disso se eu estiver em desequilíbrio, se eu não estiver fortalecida entre as principais áreas da minha vida, né? Se eu não estiver bem fisicamente, eu não consigo desenvolver esses itens. Se eu não estiver bem emocionalmente, eu não consigo desenvolver esses itens. Se eu não estiver espiritualmente forte, eu não consigo desenvolver esses itens. Se eu estiver com baixa autoestima, eu não consigo conquistar a minha realização pessoal, tá? Então, o que eu quero trazer como algo prático é justamente você identificar o que você quer e o que você não quer. O que está te impedindo de alcançar isso? E trabalhar exatamente nisso, né? É como se fosse uma trava. Não sei se a gente pode chamar de trava, mas é como se fosse algo que está te travando para dar o próximo passo na sua vida. Está te paralisando, né? O que existe entre o que você quer e alcançar? O que tem aqui no meio? E é nesse ponto que a gente precisa desenvolver. É uma insegurança? É um medo? É tristeza?
É a ansiedade? O que está te paralisando, né? E aí sim, quando você tratar, investigar, entender o que está te paralisando, você vai conseguir dar o próximo passo, tá? Você vai conseguir buscar a sua realização pessoal e aumentar a sua autoestima. Com o aumento da autoestima, nada para você, tá bom? Bom, 8h53, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui no Face. Vamos ver. Bom dia, Michael. Bom dia, Samuel. Bom dia, Obédio. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Obrigada por me acompanhar. Pessoal do Face, me sigam no Instagram, tá? psico.jaqueline Santos. E lembrando que dia 23 de fevereiro temos o nosso desafio EFEM, Desafio Equilíbrio Físico, Espiritual e Mental, às 8 da noite. Se inscrevam, o link está na bio, tá bom? Um beijo para todos vocês. Eu conto com a presença de vocês hoje à noite, às 8 da noite. A gente vai falar sobre um tema muito importante, que são os gamers, né? Todo esse mundo dos games e tudo mais, e como trabalhar a inteligência emocional, né? De acordo com o tema. E eu espero vocês hoje à noite às 8 e se inscrevam, tá? Curtam, compartilhem. Vamos fazer com que a nossa rede de apoio aumente cada vez mais, tá bom? Bom dia, boa sexta-feira para vocês. Tchau, tchau.